Deus abençoe você, muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast diário Bíblia em um Ano, aqui no canal do Padre Adriano Zandoná da Canção Nova. Sou eu, Padre Adriano Zandoná, bem-vindo, bem-vinda. Hoje nós começamos um novo período, gente. Ontem nós concluímos o período do Êxodo, da saída do Egito, do Êxodo, e o povo se estabelecendo, aprendendo a adorar, aprendendo o que Deus esperava deles. E agora nós vamos começar um novo período que é as andanças pelo deserto, o período do deserto, Olha, vai mudar a cor aí, você vai ver na thumb, que é esse card que apresenta aí os vídeos, você vai ver que agora embaixo vai ter outra cor e do lado vai ter outra cor também, Então tá mudando, é um novo período. E esse período, gente, do deserto, das andanças pelo deserto, começa quando o Israel está acampado ali, continua acampado no Monte Sinai, eles iam ficar ali um ano antes de entrar na Terra Prometida. Só que ali em Kadesh Barnea, a gente começa a falar, eles enviaram espiões para olhar a terra de Israel, Foram 12 espiões, um de cada tribo, das 12 tribos de Israel, na terra de Canaã, para ver se eles poderiam conquistar. Só que eles voltaram muito desanimados, E falaram, não, nós não vamos conquistar, os habitantes lá são grandes, perto deles a gente parece gafanhoto. Então Deus respondeu, se eles não confiavam nele, porque Deus tinha prometido, eu vou dar essa terra a vocês. Já que eles não confiavam e voltaram assim com essa resposta de murmuração, Você está vendo que a reclamação e murmuração atrai muita maldição, tá? Deus respondeu, já que vocês não confiam em mim, vocês vão viver a consequência. Eu preparei vocês, trouxe para dar essa terra. Então ele disse, por cada dia que os espiões ficaram lá na terra, que eram 40 dias, vocês vão ficar no deserto andando por um ano. Então, ou seja, vocês vão ficar 40 anos andando no deserto, sendo que era para vocês entrarem em um, por causa da murmuração, da reclamação e da falta de fé, Então, olha como isso é sério. A principal figura nesse período do deserto é Moisés, Arão, Moisés e o seu irmão. Moisés e seu irmão Arão, vão ter o papel principal, e a Miriam também, a irmã de Moisés, 40 anos no deserto, gente. O número 40 na Bíblia representa provação, dificuldade, prova, entendeu? Deus testando, Olha, choveu por 40 dias depois de Noé ter construído a arca, Moisés ficou 40 dias no Monte Sinai, e Israel vai experienciar a provação no deserto por 40 anos, Nesses 40 anos, Israel vai processar as leis que Deus deu, para eles lá no deserto, através de Moisés, e vai mudar, a forma de comer, a forma de vestir, a forma de adorar, Vão processar tudo isso, se desprendendo, da mentalidade egípcia, que era uma mentalidade também pagã, Eles vão aprender a ser livres, mas muitos deles vão morrer no deserto também por desobediência, por afrontarem a Deus, Então nós mudamos os livros, lemos hoje Números 1, Deuteronômio 1 e o Salmo 84. Números, capítulo 1. No primeiro dia do segundo mês, do segundo ano, depois da saída do Egito, o Senhor disse a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da reunião: Fazei o recenseamento de toda a assembleia dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, suas casas patriarcais, contando nominalmente por cabeça todos os homens de idade de 20 anos para cima. Todos os israelitas aptos para o serviço das armas, tu e Arão fareis o recenseamento segundo os seus grupos. Tereis como assistente um homem de cada tribo, das 12 tribos, um chefe da casa de seu pai. Eis os nomes daqueles que vos deverão acompanhar. De Ruben, Elisur, filho de Sedeur. De Simeão, Salamiel, filho de Surizadai. De Judá, Naazon, filho de Aminadab. De Isacar, Natanael, filho de Suar. De Zabulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúd. De Manassés, Gamaliel, filho de Fadassur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideão. De Dan, Aiezer, filho de Amizadai. De Azer, Fegiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliasaf, filho de Reuel. De Neftali, Aira, filho de Enã. Tais são os que foram escolhidos pela Assembleia. Eram os príncipes das suas tribos patriarcais, chefes de milhares em Israel.
Depois de terem ajuntado esses homens designados pelos seus nomes, Moisés e Arão convocaram toda a assembleia no primeiro dia do segundo mês. Efetuaram o recenseamento por clãs e famílias, contando nome por nome as pessoas de idade de 20 anos para cima. Assim como o Senhor tinha ordenado a Moisés, fez-se, pois, o recenseamento no deserto do Sinai. Dos filhos de Ruben, primogênito de Israel, seus descendentes, segundo suas famílias, e suas casas patriarcais, contando seus nomes por cabeça, todos os homens da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 46.500 na tribo de Ruben. Dos filhos de Simeão, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes de idade de 20 anos para cima, todos que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 59.300 na tribo de Simeão. Dos filhos de Gade, seus descendentes, segundo as suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 45.650 na tribo de Gade. Dos filhos de Judá, seus descendentes, segundo as suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 74.600 na tribo de Judá. Dos filhos de Isacar, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 54.400 na tribo de Isacar. Dos filhos de Zabulon, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos ao serviço das armas, foram recenseados 57.400 na tribo de Zabulon. Entre os filhos de José, os filhos de Efraim, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 40.500 na tribo de Efraim. Dos filhos de Manassés, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 32.200 na tribo de Manassés. Dos filhos de Benjamim, de seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 35.400 na tribo de Benjamim. Dos filhos de Dan, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 62.700 da tribo de Dan. Dos filhos de Azer, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 41.500 da tribo de Azer. Dos filhos de Neftali, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 53.400 na tribo de Neftali. Esses são os que foram recenseados por Moisés e Arão com os príncipes de Israel, em número de 12, um homem de cada casa patriarcal. Os israelitas recenseados por famílias da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, somaram um total de 603.550. Quanto aos levitas, porém,
não foram contados com os demais, segundo suas tribos patriarcais. O Senhor tinha dito, com efeito, a Moisés: não farás o recenseamento da tribo de Levi, não porás a soma deles com os filhos de Israel. Confia-lhes o cuidado do tabernáculo, do testemunho, de todos os seus utensílios e de tudo que lhe pertence. Levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Farão o seu serviço e acamparão em volta do tabernáculo. Quando se tiver de partir, os levitas desmontarão o tabernáculo e o levantarão. Quando se tiver de acampar, o estrangeiro que se aproximar dele será punido de morte. Os israelitas acamparão, cada um em seu respectivo acampamento, e cada um perto da sua bandeira, segundo suas turmas. Quanto aos levitas, porém, acamparão em torno do tabernáculo, do testemunho, para que não suceda explodir a minha cólera contra a assembleia dos israelitas. Ademais, os levitas terão a guarda do tabernáculo, do testemunho. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim o fizeram. Deuteronômio, capítulo 1. Eis os discursos que Moisés dirigiu a todo Israel, do outro lado do Jordão, no deserto, na planície que se estende defronte de Suf, entre Farã, Tofel, Labã, Hacerote e Zaabe. Desde Horebe até Cádiz Barné, há uma distância de 11 jornadas de marcha pelo caminho da montanha de Seir. No 40º ano, no primeiro dia do 10º mês, diante dos israelitas, Moisés pronunciou todos os discursos que o Senhor tinha ordenado dizer. Depois de ter derrotado Seom, rei dos amorreus, que habitava em Ezebom, e Og, rei de Bazã, que morava em Astarote e Edrai, do outro lado do Jordão, na terra de Moabe, Moisés começou a expor a lei, dizendo: O Senhor nosso Deus falou-nos nesses termos em Horebe. Tende-vos demorado muito tempo nesse monte. Voltai e parti, tomai o caminho do monte dos amorreus e das regiões vizinhas. Ide às planícies, às montanhas, aos vales do Negueb, às costas do mar, à terra dos cananeus, ao Líbano e até ao grande Eufrates, rio Eufrates. Eis que vos entrego essa terra. Ide e possuí a terra que jurei dar a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e à sua posteridade. Eu vos disse nesta mesma época: eu sozinho não posso tomar conta de vós. O Senhor vosso Deus vos multiplicou de tal modo que sois hoje tão numerosos como as estrelas do céu. Que o Senhor, o Deus de vossos pais, vos multiplique 1000 vezes mais e vos abençoe como prometeu. Como poderia eu sozinho encarregar-me de vós e levar o fardo das vossas contendas? Escolhei de cada uma das vossas tribos homens sábios, prudentes e experimentados, que eu ponha à vossa frente. Vós então me respondestes: é uma boa coisa o que nos propõe. Tomei, pois, dentre vós homens sábios e experimentados, que pus à vossa frente como chefes de milhares, de centenas, de cinquentenas e de dezenas, bem como escribas em vossas tribos. Nesse mesmo tempo dei esta ordem aos vossos juízes: dai audiência aos vossos irmãos e julgai com equidade as questões de cada um deles, com seu irmão ou com o estrangeiro que mora com ele. Não fareis distinção de pessoas em vossos julgamentos. Ouvireis o pequeno como o grande, sem temor de ninguém, porque o juízo é de Deus. Se uma questão vos parecer muito complicada, devereis apresentá-la a mim para que eu a ouça. É assim que naquele tempo vos ordenei tudo o que devíeis fazer. Depois partimos de Horebe para atravessar este vasto e terrível deserto que vistes, do monte dos amorreus, como nos havia ordenado o Senhor nosso Deus, e chegamos a Cádiz Barné. Eu vos disse então: eis-vos chegado ao monte dos amorreus que o Senhor nosso Deus nos dá. Vê, o Senhor teu Deus te entrega a terra. Subi e possuía. E como prometeu o Deus de teus pais, não tenhas medo, não te assustes. Vós vos aproximastes de mim e disseste:
Enviemos homens adiante de nós para que explorem a terra e nos informem por que caminho devemos subir e para que cidades devemos ir. Vosso parecer agradou-me, e escolhi dentre vós 12 homens, um de cada tribo. Eles partiram, subiram as montanhas e chegaram ao vale de Escol, explorando a terra. Tomaram consigo frutos da terra e nos trouxeram, dizendo: a terra que nos dá o Senhor nosso Deus é boa, mas não quisestes subir a ela, e fostes rebeldes ao mandamento de nosso Deus. E murmurastes em vossas tendas, dizendo: o Senhor tem-nos ódio, e é por isso que nos tirou da terra do Egito, para entregar-nos ao extermínio pelas mãos dos amorreus. Para onde iremos? Nossos irmãos fizeram-nos perder a coragem, quando nos disseram ter visto um povo maior e de estatura mais alta que a nossa, e que cidades grandes e fortificadas, cujos muros se elevavam até o céu. E vimos até mesmo os filhos de Enassim por lá. Eu, porém, vos respondi: não vos assusteis, nem tenhais medo deles. O Senhor vosso Deus, que marcha diante de vós, combaterá Ele mesmo em vosso lugar, como sempre o fez sob os vossos olhos no Egito. E no deserto tu mesmo viste como o Senhor teu Deus te levou por todo o caminho por onde andaste, como um homem costuma levar seu filho até que chegasses a esse lugar. E apesar disso, não tivestes confiança no Senhor vosso Deus, o qual, procurando-vos um lugar onde acampar, marchava adiante de vós no caminho, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho, e de dia na nuvem. O Senhor, tendo ouvido o som de vossas palavras, encolerizou-se e fez esse juramento: nenhum dos homens desta geração perversa verá a boa terra que eu, com juramento, prometi dar a vossos pais, exceto Calebe, filho de Jefoné. Este haverá, e eu a darei a ele e a seus filhos o solo que pisou, porque cumpriu a vontade do Senhor. Até contra mim se irritou o Senhor por causa de vós. Tu tampouco, disse-me ele, entrarás nessa terra. E Josué, filho de Num, que ali entrará também. Anima-o, pois é ele que introduzirá Israel na possessão da terra. Vossos filhinhos, dos quais dissestes que seriam a presa do deserto, e vossos filhos, que ainda hoje não sabem distinguir o bem do mal, esses entrarão. A eles darei a terra e a possuirão. Quanto a vós, voltai para trás e parti para o deserto na direção do Mar Vermelho. Vós respondeste-me: pecamos contra o Senhor, vamos combater como o Senhor nosso Deus nos ordenou. E quando cada um de vós, tomando suas armas, vos dispusestes inconsideradamente a marchar sobre o monte, o Senhor disse-me: dize-lhes não subais, não entreis em combate algum, porque não estou no meio de vós. Se o fizerdes, sereis vencidos pelos vossos inimigos. Em vão vos referi todas essas palavras. Não me ouvistes, e tivestes a presunção de subir ao monte, a despeito das ordens do Senhor. Então os amorreus que habitavam nessa montanha saíram contra vós, perseguiram-vos como abelhas e retalharam-vos desde Seir até Ormá. Voltando, chorastes diante do Senhor, mas o Senhor não ouviu os vossos clamores, nem vos inclinou os seus ouvidos. Por isso é que ficastes tanto tempo em Cádiz, como o sabeis. Senhor, obrigado por essa palavra. Ajuda-nos, Senhor, a não repetir o erro desse povo. Ajuda-nos a não desconfiar do seu amor. Ajuda-nos, Senhor, a não queremos resolver as coisas por nós mesmos, a não sermos murmuradores, reclamadores, que não reconhecem, não valorizam a tua ação, Senhor. Que o teu Espírito venha sobre nós. Amém. Nós lemos o livro de Números, né? Que apresenta o censo, gente, no deserto. Nós vimos um estimado ali de 1 milhão de pessoas vivendo com Moisés, né? E eles fez o censo para mostrar os homens que eles tinham apto à guerra, né? E mais uma vez fez memória das tribos, né? Você vê que tudo gira em torno das tribos. É uma maneira de Deus falar: eu estou honrando a aliança que eu fiz, né? Gente, aproximadamente 1 ano eles estavam ali prontos, né? Para entrar na Terra Prometida. Mas como eu disse,
pela desobediência, pela reclamação, pela murmuração, pela falta de confiança, 1 ano se tornou 40. E muitos daqueles, Deus disse, Moisés aqui está relembrando, né, em Deuteronômio 1 o que aconteceu. Muitos daqueles que reclamaram e falaram que eles são gigantes, Deus nos odeia, eles vão morrer no deserto, Deus prometeu. Porque, gente, veja bem, esse povo, eles tinham visto o mar vermelho se abrindo, eles tinham visto pão caindo do céu, eles tinham visto carne caindo do céu, eles tinham visto água saindo da rocha, eles tinham visto a morte dos primogênitos do Egito, as 10 pragas. Eles tinham visto Deus os conduzindo de dia com a nuvem e à noite com o fogo sobre o acampamento. Eles tinham visto Deus usando Moisés, mas mesmo assim eles escolheram não acreditar. Apesar de eles terem saído da escravidão, a escravidão ainda estava dentro deles, né? Deus tinha dado a lei àquele povo com um ato de misericórdia, né? Mas sabendo que o coração deles era fraco. E Deus nos dá a sua lei, e quando a gente falha, Ele quer que a gente reconheça que a gente falhou e peça perdão, né? Volte para Ele, se arrependa no sacramento da confissão. Mas cuidado com a murmuração e com a reclamação. A reclamação, a murmuração, o vício de ficar vendo só o que é ruim, isso faz você andar muito para trás. Como eu disse, nós começamos hoje um novo período. Você tem aí a tarefinha de ler o Salmo 84, né, depois que a gente sair aqui. Mas você percebeu que nesses primeiros tempos, né, a criação, o êxodo e a saída do Egito, né, agora o deserto, nós estamos trabalhando só os primeiros 5 livros da Bíblia, que são chamados Pentateuco, né, do grego Pentatekos, que significava 5 partes, né? É composta pelos 5 primeiros livros da Bíblia, que na língua hebraica é chamado de Torá, né? Quais são esses 5 primeiros livros da Bíblia, gente? O Gênesis, Deuteronômio, Números, Levítico e Êxodo. Nós estamos lendo mais esses 5 livros, né, nesse tempo. E agora, nesse novo período, também vamos trabalhar bastante Deuteronômio e Números. Que está grande já o podcast, mas como hoje é o primeiro dia do novo período, eu acho que é importante eu dar um pouco de explicação acerca disso. O Êxodo, gente, é o livro que conta, né, a história da saída do povo de Israel do Egito. Nós lemos, né, no período anterior, né, depois de 430 anos de escravidão. Fala do nascimento de Moisés, como a gente já viu. O Levítico é basicamente um livro teocrático, né, um livro de caráter legislativo, né, fala dos sacrifícios, das leis, como a gente já leu. Números é um livro de interesse histórico, fornece detalhes acerca das rotas dos israelitas no deserto, seus acampamentos, o recenseamento, a história da jornada do Sinai, Monte Sinai até Moabe, etc., né? O Deuteronômio contém os discursos de Moisés ao povo no deserto, né, durante o êxodo, seu êxodo do Egito à terra prometida por Deus. Esses discursos do Deuteronômio, né, reforçam a ideia de que servir a Deus não é apenas seguir a sua lei, né, mas é dar a Ele o seu coração, né? E o Gênesis, né, o primeiro livro ali da Bíblia, não na ordem histórica, né, mas na ordem narrando os acontecimentos, fala da criação do mundo na perspectiva judaica, né, passando pelos patriarcas até a fixação, né, no Egito, a história de José. O Gênesis, segundo a fé judaica, é o princípio, né, da criação de tudo. Então, só para você entender um pouco o que é a lei, né? Quando se fala lei ou a Torá, quer dizer o Pentateuco, nesses 5 primeiros livros. Deixe sobre você a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Escreva aqui o que você entendeu, o que ficou forte para você. Tá? Se você é novo, nova, se inscreva no canal. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em 1 ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui, a partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em 1 ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em 1 ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast diário, a Bíblia em 1 ano, aqui no meu canal. Sou eu, Padre Adriano Zandoná, da Canção Nova. Hoje, episódio 53, estamos no segundo dia desse novo período, né? Período importantíssimo que dá sentido à história da salvação, que é o tempo do deserto, né? Episódio 53,
Hoje, gente, nós vamos ler Números capítulo 2, Deuteronômio capítulo 2, o Salmo 85. Nós estamos vendo, esse período é muito importante porque nos ensina muito quanto esse povo perdeu no deserto por causa da murmuração, da reclamação, da falta de confiança. O demônio quer sempre nos conduzir à falta de confiança, sabe? A desconfiar do amor, das promessas de Deus. Ele quer que você seja um descrente. Mas confie, não caia na tentação. Não caia na tentação, seja fiel a Deus. Olha só, se você é novo, eu convido você a se inscrever no canal, vem fazer parte da nossa família, ativa o sininho das notificações para você saber quando entrarem coisas novas aqui, deixa já seu joia, like, curtida nesse vídeo para você me ajudar a evangelizar, tá? Também, eu quero convidar você a conhecer o meu canal. Eu posto a homilia do dia, todos os dias aqui, a reflexão do evangelho da missa do dia. Eu também tenho o texto todas as tardes, 6 da tarde. Tudo isso entra e fica salvo aqui no canal. Tem a playlist, né, da Bíblia em um ano, que tem todos, desde o 1º de janeiro até 31 de dezembro. Tem aqui, se você está chegando agora, começa a partir de hoje. Depois você retoma e vai fazendo os anteriores, tá bom? Números 2. O Senhor disse a Moisés: os israelitas acamparão, cada um perto da sua bandeira, sob as insígnias de suas casas patriarcais. Acamparão em volta e defronte da tenda da reunião. Ao oriente, Judá assentará suas tendas com sua bandeira e suas tropas. O príncipe dos filhos de Judá é Naasson, filho de Abinadab. E a divisão do seu exército, segundo o recenseamento, é de 64.600 homens. Junto dele acampará a tribo de Isacar, príncipe dos filhos de Isacar. O príncipe dos filhos de Isacar é Natanael, filho de Suar. A sua divisão, segundo o recenseamento, é de 54.400 homens. Em seguida, Zabulon, o príncipe dos filhos de Zabulon, Eliabe, filho de Elon. A sua divisão é, segundo o recenseamento, de 57.400 homens. Do total para o recenseamento de Judá, segundo o recenseamento, se eleva a 186.400 homens, segundo suas divisões. São estes os primeiros que se porão em marcha. Para o lado do meio-dia estará a bandeira do acampamento de Ruben, com as suas divisões. O príncipe dos Rubenitas é Elisur, filho de Sedeur, e a sua divisão, segundo o recenseamento, é de 46.500 homens. Junto dele acampará a tribo de Simeão. O príncipe dos Simeonitas é Salamiel, filho de Surazadai, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 59.300 homens. Em seguida, a tribo de Gade, o príncipe dos Gauditas é Eliasaf, filho de Reuel, e a sua divisão é, segundo o recenseamento, de 45.650 homens. O total dos homens recenseados para o acampamento de Ruben se eleva a 151.450 homens, segundo suas divisões. Esses serão os segundos a se porem em marcha. Em seguida partirá a tenda de reunião com o acampamento dos levitas, no meio dos outros acampamentos. Eles marcharão na ordem em que tiverem acampado, cada um no seu lugar, segundo a sua bandeira. Para o lado do ocidente estará a bandeira de Efraim com suas divisões. O príncipe dos efraimitas é Elisama, filho de Amiúde. E sua divisão, segundo o recenseamento, é de 40.500 homens. Junto dele acampará a tribo de Manassés. O príncipe dos filhos de Manassés é Gamaliel, filho de Fadassur. E sua divisão, segundo o recenseamento, é de 32.200 homens. Em seguida, a tribo de Benjamim, o príncipe dos filhos de Benjamim é Abidã, o filho de Gedeão. Sua divisão, segundo o recenseamento, é de 35.400 homens. O total dos homens recenseados para o acampamento de Efraim é de 108.100 homens, segundo suas divisões. Serão os terceiros a partir. Ao norte se encontrará a bandeira do acampamento de Dan, com suas divisões. O príncipe dos danitas é Aiezer, filho de Amizadai, e a sua divisão, segundo o recenseamento, é de 62.700 homens. Junto dele acampará a tribo de Azer. O príncipe dos filhos de Azer é Fegiel, filho de Ocrã.
e a sua divisão, segundo o recenseamento, é de 41.500 homens. Em seguida, a tribo de Neftali, o príncipe dos neftalitas é Aira, filho de Enã, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 53.400 homens. O total para o acampamento de Dan, segundo o recenseamento, se eleva a 157.600 homens. Esses se porão em marcha em último lugar, segundo suas bandeiras. Esses são os israelitas recenseados segundo suas casas patriarcais. O total de todos os homens recenseados, repartidos em diversos acampamentos segundo suas divisões, é de 603.550 homens. Os levitas não foram contados no recenseamento com os israelitas, segundo a ordem que o Senhor tinha dado a Moisés. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Acamparam segundo suas bandeiras e puseram-se em marcha, cada um segundo sua família, conforme a sua casa patriarcal. Vamos agora para Deuteronômio, capítulo 2. Partindo dali, lembrando, desculpa, que esse livro é Moisés, são os discursos de Moisés. É muito interessante o Deuteronômio. Partindo dali, fomos para o deserto na direção do Mar Vermelho, segundo a ordem do Senhor, e andamos muito tempo em torno do monte Seir. O Senhor então me disse: basta de girar em volta desse monte. Dirigi-vos para o norte. Ordena ao povo: atravessareis o território de vossos irmãos, os filhos de Esaú que habitam em Seir. Eles têm medo de vós. Mas guardai-vos de entrar em luta contra eles, porque não vos darei nada de sua terra, nem mesmo a medida de um pé. É a Esaú que dei essa propriedade das montanhas de Seir. Comprarei deles a preço de dinheiro necessário para alimentar-vos, e pagareis mesmo a água que beberdes. Porque o Senhor teu Deus te abençoou em todas as tuas empresas, e velou sobre ti durante a tua marcha através desse vasto deserto. Eis já 40 anos que o Senhor teu Deus está contigo e nada te faltou. E passamos, pois, ao longe dos nossos irmãos, filhos de Esaú, que habitam em Seir, evitando o caminho da planície, assim como Elat, Azion-Gaber. Voltamos e tomamos o caminho na direção do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não ataques os moabitas e não entres em guerra contra eles, porque não te darei nada de sua terra. Foi aos filhos de Ló que dei a Ir como herança. Outrora habitavam os Emim nessa terra. Era um povo grande, numeroso, de alta estatura, como os Enassim. Também eles eram considerados Refaim, como os Enassim. Mas os moabitas chamavam-nos Emim. Em Seir habitavam também os Orreus, os quais foram expulsos pelos filhos de Esaú. Mas os descendentes de Esaú, após os haverem exterminado, estabeleceram-se em seu lugar, como fez Israel na terra que o Senhor lhe deu em possessão. Vamos, pois, passai a torrente de Zared. Passamos então a torrente de Zared. Durou 38 anos essa nossa viagem de Cades-Barné até a passagem da torrente de Zared. Entretanto, extinguiu-se do acampamento toda a geração dos homens de guerra, assim como o Senhor o tinha jurado. A mão do Senhor pesou sobre eles, e foram cortados do acampamento até a sua completa extinção. Depois que todos esses homens de guerra desapareceram do meio do povo, levados pela morte, o Senhor me disse: passarás hoje à fronteira de Moabe, a região de Ar, e te encontrarás em face dos amonitas. Não os ataques nem lhes faça guerra, porque não te darei nada de sua terra. Foi aos filhos de Ló que dei a possessão desta terra.
Também esta foi reputada terra dos Refaim, chamados pelos amonitas de Zanzomim, povo grande, numeroso e de alta estatura como os Enassim. Mas o Senhor exterminou-os diante dos amonitas, que os despojaram e habitaram em lugar deles. Foi o que o Senhor tinha feito pelos filhos de Esaú, que habitam em Seir, destruindo os horreus diante deles. Despojaram-nos e estabeleceram-se em seu lugar, onde estão ainda hoje. Da mesma sorte, os heveus que habitavam nas aldeias até Gaza foram esmagados pelos Caftorim, originários de Caftor, que se estabeleceram em seu lugar. Vamos, desarmai as tendas e passai a torrente do Arnon. Vê, entrego-te nas mãos Seom, rei de Rezebom, o amorreu com sua terra. Começa a despojá-lo e faz-lhe guerra. A partir de hoje começarei a derramar o temor e o terror de teu nome entre os povos que habitam debaixo do céu, de sorte que só ao ouvir o teu nome eles tremerão e entrarão em pânico por causa de ti. Então enviei do deserto de Cademote mensageiros a Seom, rei de Rezebom, com as palavras de paz, dizendo: Deixa-me atravessar a tua terra, seguirei pela estrada comum, e não me desviarei, nem para a direita nem para a esquerda. Tu me venderás por dinheiro necessário para alimentar-me, e te pagarei mesmo a água que eu beber. Deixa-me somente passar. Como fizeram os filhos de Esaú que habitam em Seir, os moabitas que habitam em Ar, até que eu chegue ao Jordão, entre na terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas Seom, rei de Rezebom, não consentiu que passássemos por sua terra. O Senhor teu Deus obcecara-lhe o espírito e endurecera-lhe o coração, a fim de entregá-lo em tuas mãos, como de fato aconteceu. O Senhor disse-me então: Vê, estou pronto a entregar-te imediatamente Seom com a sua terra. Empreende a conquista e ocupa-lhe o território. Seom saiu com todo o seu povo a nosso encontro para pelejar contra nós em Jaza. Mas o Senhor nosso Deus no-lo entregou e no-lo derrotamo-lo com os seus filhos e todo o seu povo. Tomamos-lhe então todas as suas cidades, que voltamos ao interdito, com os homens, as mulheres e as crianças, sem deixar escapar ninguém. Só nós reservamos os animais e os espólios das cidades conquistadas. Só nos reservamos, aliás, os animais e o espólio das cidades conquistadas, desde Aroer, que está à margem da torrente de Arnon, e a cidade situada no vale, até Galaade. Não houve lugar tão forte que nos pudesse resistir. O Senhor nosso Deus tudo nos entregou. Somente não vos aproximastes da terra dos Amonitas, nem de lugar algum citado às margens da torrente do Jacobe, nem às cidades da montanha, nem de nenhum dos lugares proibidos pelo Senhor nosso Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado, Senhor, por essa palavra, por Moisés narrando os seus feitos, todas as suas ordens, que nós também sejamos capazes de te ouvir, Senhor, em tudo, colocar em prática a tua vontade. Amém. Veja bem, nós, como eu disse, o livro do Deuteronômio ele é gostoso, né? Porque é como se fosse Moisés bem velho, olhando para trás e contando tudo o que aconteceu, né? É bem interessante esse estilo de narrativa. E o de Números é um livro mais histórico, né? Mais uma vez eu digo, tudo tem a ver com as 12 tribos de Israel, e nós vemos ali os descendentes de Ló, os descendentes de Esaú, né? As consequências de escolhas erradas que alguns fizeram se tornaram grandes inimigos do povo de Deus, né? À medida do tempo. Você sabe que no começo do Evangelho de Mateus, aqui a gente fala muito de genealogia, de tribo, de filho de quem, né? Isso na Bíblia é muito importante. E no começo do Evangelho de Mateus, Mateus apresenta a genealogia que vem de Abraão até José, do pai de Jesus adotivo, né, até Jesus. E essa lista vai nomeando todos da tribo de Judá, né? Judá era, como eu já expliquei, né, o quarto filho de Jacó, que foi selecionado para receber, né, por Deus e pelo Pai, o direito à bênção de primogenitura, né? Por causa dos outros 3 primeiros irmãos que pisaram na bola e não receberam, etc. Já expliquei lá nos patriarcas. Então todo mundo ia ser abençoado através da tribo de Judá, com a vinda de Jesus, que é, né, verdadeiramente o leão de Judá, né, o Messias prometido. Então é importante dizer isso, para dizer por que, mais uma vez, que está falando das tribos, está falando das descendências, né? Isso é muito importante.
E lendo também, né, a organização aqui dos israelitas, lá em Números, né? Organização, recenseamento, as tribos divididas, os líderes, a gente percebe o quê? Que Deus, gente, Ele gosta da ordem. Ele traz ordem ao povo, Ele traz ordem à nossa vida. O povo que foi liberto da escravidão não tinha ordem, né? Então Deus vai trazendo ordem. Se você quer se libertar, eu digo para pessoas às vezes que está em depressão, que está sofrendo com ansiedade, levanta da cama, arruma sua gaveta, arruma sua casa, passa um batom, mulher, homem, lava o rosto, toma um banho, organiza a sua vida, né? Onde não tem ordem, o inimigo reina. O demônio gosta da bagunça e da desordem. Deus é o Deus da ordem. Então ordene a sua vida. Coloque em ordem o seu trabalho. Tem gente que tem o vício de ficar enrolando, procrastinando, né? Deixando para amanhã. E essa procrastinação, do ponto de vista espiritual, é sórdida, ela faz muito mal, né? E depois Moisés, ali no Deuteronômio, voltando, né, falando do Deuteronômio, ele diz o povo para não atacar os edomitas, né, os amonitas, porque eles são parentes de Israel, né? Que estão ocupando a terra que Deus deu a eles. Eles são filhos de Esaú, que era irmão de Jacó, né? Que mudou o nome depois para Israel. Então não podia atacá-los. Deus foi fiel em dar a terra a eles e Deus seria fiel em dar uma terra específica a Israel, né? Falando novamente da ordem de Israel, né? É interessante que nessa organização de Israel, todas as tribos estavam em torno do templo, da tenda da reunião onde estava a Arca da Aliança, né? Do templo ali deles, onde estava a presença de Deus. Existia a ordem sim, mas Deus estava no centro. A lei religiosa no centro, ou seja, a presença de Deus no centro. Que a nossa ordem não seja uma ordem somente humana, mas que tenha Deus como centro da nossa vida. Que quando Ele é o primeiro na nossa vida, Ele coloca em ordem as outras coisas. Voltando mais uma vez ao Deuteronômio, a gente percebe também que Moisés só pediu para o povo atacar quem Deus disse para atacar. Porque eles não iam entrar em guerras que Deus não lhes desse a vitória. Porque se eles entrassem em guerra pela cabeça deles, eles não teriam a vitória. Na minha vida, na sua vida também, tem batalhas que a gente não tem que entrar. A gente tem que rezar e perguntar para Deus, eu luto essa batalha ou não? Porque se Ele não falar para você e não vai, que a derrota vai ser certa. E mais, tem batalhas que te desgastam, te matam por estresse e não são as que Deus quer que você lute. Então escute a Deus e só lute as batalhas que Deus quiser. Tarefinha de casa, Salmo 85, por gentileza, leia aí, tá bom? Então é isso, foi bom demais nesse 53º dia estar com você aqui no Bíblia em um ano. Leia a Bíblia inteira comigo um ano, não desanima. Conversa aí com seu parceiro de estudo, saiam para tomar um café de vez em quando, para partilhar, muito importante, tá? E se inscreva no canal e fazer parte da nossa família. Aqui tem o terço todos os dias às 6 da tarde, tem a homilia todos os dias, a reflexão do Evangelho do dia, tem clipes, tem orações poderosas, uma playlist fantástica. Que dê sobre você a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Escreva aqui o que você entendeu, o que ficou forte para você de tudo isso que a gente leu e refletiu. Muito importante, te ajuda a meditar e a guardar essa palavra no coração. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia. E você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro. Amanhã o do dia de amanhã e o segundo. E assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano. Vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família. Olá, Deus abençoe você, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast diário Leia a Bíblia comigo inteira, a Bíblia inteira em um ano. Olha, aqui nós leremos a Bíblia ao longo desse ano, do Gênesis ao Apocalipse. Claro, como eu já tenho explicado várias vezes, eu estou me focando de maneira central nas 12 principais histórias que dão sentido a toda a história da salvação. As 12 principais narrativas. Eu já falei várias vezes quais elas são, se você está chegando agora. Pode começar a partir de hoje, mas ouça os episódios anteriores retroativamente, que você vai entender, né? Não dá para explicar todo episódio, né? Que a gente gasta muito tempo com isso. Gente, hoje nós leremos Números capítulo 3,
Deuteronômio capítulo 3 e Salmo 87, lembrando que hoje é o episódio 54, o 54º dia, falaremos sobre a tribo de Levi. E olha, deixa eu partilhar uma novidade com você, uma novidade bem especial. A partir de hoje, nós teremos um presente aqui no nosso podcast diário Bíblia em um Ano. A partir de hoje a 4 meses, por 4 meses, nós teremos a alegria de ter um missionário da Canção Nova, o Orlando Júnior, meu irmão de comunidade, muito amigo, que é radialista na Rádio Canção Nova há mais de 20 anos. Ele fará as leituras bíblicas para nós, por 4 meses aqui, sabe? Me ajudará nesse projeto. Confesso que como padre eu uso muito a voz, padres, professores, A gente usa muita voz. Então eu estou com a voz bem debilitada e o Orlando vai me ajudar. Eu vou fazer a reflexão, a entrada aqui sempre do novo episódio, o começo, e a reflexão no final. E o Orlando por um tempo vai ler aqui para mim, para minha voz se recuperar, Mas estou muito feliz de ter o Orlando Júnior aqui. Então você vai conferir sempre o Orlando lendo as leituras, uma voz muito bonita, que vai edificar muito também aqui o nosso podcast. Números capítulo 3. Eis a posteridade de Aarão e de Moisés, no tempo em que o Senhor falou a Moisés no monte Sinai. Eis os nomes dos filhos de Aarão: Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. São esses os nomes dos filhos de Aarão, sacerdotes que receberam a unção e a investidura sacerdotal. Nadab e Abiú morreram diante do Senhor, quando levavam à sua presença um fogo estranho no deserto do Sinai. Não tinham filhos. Eleazar e Itamar exerceram o ministério sacerdotal em presença de Aarão, seu pai. O Senhor disse a Moisés: manda vir a tribo de Levi e apresenta-a ao sacerdote Aarão para servi-lo. Os levitas se encarregarão de tudo o que foi confiado aos seus cuidados e aos de toda a assembleia, diante da tenda da reunião, e farão assim o serviço do tabernáculo. Zelarão por todos os utensílios da tenda de reunião e do que foi confiado aos cuidados dos israelitas, e farão assim o serviço do tabernáculo. Darás os levitas a Aarão e seus filhos. Eles serão escolhidos dentre os filhos de Israel para serem inteiramente dele. Estabelecerás Aarão e seus filhos para exercerem o ministério sacerdotal. O estrangeiro que se aproximar do santuário será punido de morte. O Senhor disse a Moisés: eu tomei os levitas dentre os filhos de Israel em lugar de todo primogênito, que abre o seio de sua mãe entre os israelitas. Os levitas serão meus. Com efeito, todo primogênito é meu. No dia em que feri todos os primogênitos no Egito, reservei para mim todos os que nascem primeiro em Israel, desde os homens até os animais. São meus. Eu sou o Senhor. O Senhor disse a Moisés no deserto do Sinai: conta os levitas segundo suas casas patriarcais e segundo suas famílias, todos os varões de 1 mês para cima. E Moisés fez esse recenseamento conforme o Senhor lhe tinha ordenado. Eis os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Caate e Merari. Eis os nomes dos filhos de Gerson, segundo suas famílias: Lobni e Semei. Filhos de Caate, segundo suas famílias: Amram, Isaar, Hebron e Oziel. Filhos de Merari, segundo suas famílias: Moole e Muzi. São estas as famílias de Levi, segundo as suas casas patriarcais. De Gerson provém as famílias de Lobni e de Semei, são as famílias dos Gersonitas. Contando todos os varões da idade de 1 mês para cima, foram recenseados 7.500. As famílias dos Gersonitas acampavam no ocidente, atrás do tabernáculo. O príncipe da casa patriarcal dos Gersonitas era Eliasaf, filho de Lael. Na tenda de reunião tinham os Gersonitas o cuidado do tabernáculo e da tenda, de sua cobertura, do véu que cobria a entrada da tenda da reunião, das cortinas do átrio, do véu de entrada no átrio, que circundavam o tabernáculo e o altar, e de suas cordas para todo o serviço. De Caate provém as famílias dos Amranitas, dos Gessaritas, dos Abronitas e dos Ozielitas. Essas são as famílias dos Caatitas. Contando todos os varões da idade de 1 mês para cima, havia 8.300 encarregados do santuário.
As famílias dos caatitas acampavam para a banda do meio-dia, ao lado do tabernáculo. O príncipe da casa patriarcal das famílias dos caatitas era Elissafã, filho de Oziel. Aos seus cuidados foi confiada a guarda da arca, da mesa, do candelabro, dos altares e dos utensílios do santuário, que serviam para o ministério, o véu e tudo que se relacionava com o seu serviço. O príncipe dos príncipes dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Aarão. Ele tinha a superintendência sobre os que velavam pela guarda do santuário. De Merari provém a família dos Moolitas e as dos Muzitas. Essas são as famílias dos Meratitas. Contando todos os varões da idade de 1 mês para cima, foram recenseados 6.200. O príncipe da casa patriarcal das famílias de Merari era Suriel, filho de Abiail. Acampavam ao norte do tabernáculo. Os filhos de Merari tinham a guarda das tábuas do tabernáculo, de suas travessas, de suas colunas, seus pedestais, de todos os seus utensílios e de todo o seu serviço. Das colunas que se encontravam em volta do átrio, com seus pedestais, suas estacas e suas cordas. Moisés, Aarão e seus filhos acampavam diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda da reunião ao nascente, e tinham o cuidado do santuário para os israelitas. O estrangeiro que se aproximasse devia ser punido de morte. O total dos levitas recenseados por Moisés, segundo suas famílias, assim como o Senhor ordenara a todos os varões da idade de 1 mês para cima, era de 22.000. O Senhor disse a Moisés: faze o recenseamento de todos os primogênitos varões entre os israelitas, da idade de 1 mês para cima, e faze o levantamento dos seus nomes. Tomarás para mim os levitas em um lugar de todos os primogênitos israelitas. Eu sou o Senhor. Tomarás o gado dos levitas em lugar de todos os primogênitos do gado dos israelitas. Moisés recenseou todos os primogênitos israelitas segundo a ordem que lhe tinha dado o Senhor. Todos os primogênitos varões recenseados e contados nominalmente, da idade de 1 mês para cima, eram 22.273. O Senhor disse a Moisés: toma os levitas em lugar de todos os primogênitos israelitas, e o gado dos levitas em lugar do deles. Os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Como resgate dos 273 primogênitos israelitas, que excedem o número dos levitas, tomarás 5 ciclos por cabeça, de acordo com o ciclo do santuário, o qual é de 20 gueras. Darás esse dinheiro a Aarão e seus filhos para o resgate daqueles que ultrapassam o número dos levitas. Moisés pegou o dinheiro do resgate dos primogênitos que ultrapassavam o número dos que tinham sido resgatados pelos levitas. Assim, recolheu a quantia de 1.375 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés entregou o dinheiro do resgate a Aarão e seus filhos, conforme a ordem que o Senhor lhe tinha dado. Deuteronômio capítulo 3. Voltamo-nos em seguida para os lados de Bazã, e Og, seu rei, saiu ao nosso encontro com todo o seu povo para nos combater em Edrai. O Senhor disse-me: nada temas, porque eu o entreguei em tuas mãos, com todo o seu povo e sua terra. Trata-o como trataste Seom, rei dos amorreus, que habita em Ezebom. O Senhor nosso Deus entregou-nos também Og, rei de Bazã, com todo o seu povo, e nós o derrotamos de tal sorte que nem um só dos seus escapou. Tomamos então todas as suas cidades, não houve uma sequer que não caísse em nossas mãos, em número de 70, toda a região de Argob, o reino de Og, em Bazã. Todas as cidades eram fortificadas, com altas muralhas, portas e ferrolhos, sem contar as numerosas cidades abertas. Votamo-las ao interdito, como tínhamos feito a Seom, rei de Ezebom, com os homens, as mulheres e as crianças. Mas reservamo-nos os animais e o espólio das cidades. Foi assim que tomamos naquele tempo a 2 reis dos amorreus, o território que estava além do Jordão, desde a torrente do Arnon até a montanha do Hermon.
Os sidônios dão a Hermon o nome de Sarion, e os amorreus o de Sanir. Todas as cidades da planície, todo o Galaad e todo o Bazã, até Salca e Edrai, cidades do reino de Og em Bazã, porque Og, rei de Bazã, era o único que restava da raça dos Refaim. Vê-se ainda o seu sarcófago, um sarcófago de Balsato, em Rabá, cidade dos Amonitas. Tem 9 côvados de comprimento e 4 de largura, em côvados ordinários. Tomamos então posse dessa terra. Dei aos Rubenitas e aos Gaditas o território desde Aroer, que está no vale do Arnon, assim como a metade da montanha de Galaad com suas cidades. Dei a meia tribo de Manassés o resto de Galaad e todo o Bazã, reino de Og, toda a região de Argob, com todo o Bazã, e o que se chama a terra dos Refaim. A Jair, filho de Manassés, coube toda a região de Argob até a fronteira dos Gessureus e dos Macateus, e ele deu o seu nome às aldeias de Bazã, chamadas ainda hoje aldeias de Jair. A Maquir dei Galaad. Dei aos Rubenitas e aos Gaditas a terra que se estende desde Galaad até o torrente do Arnon, servindo de limite o meio do vale, e depois até a torrente de Jadoc, fronteira dos Amonitas. E enfim, a planície do Jordão, desde Genezaré até o mar da planície, o mar salgado, ao pé das encostas do Fasga, para o oriente. Naquele tempo dei-vos esta ordem: o Senhor vosso Deus deu-vos esta terra em herança. Vós, pois, homens valentes, tomareis vossas armas e marchareis à frente de vossos irmãos, os israelitas. Somente vossas mulheres, com vossos filhos e vossos animais, sei que tendes muitos animais, ficarão nas cidades que vos dei, até que o Senhor tenha assegurado o descanso de vossos irmãos, como o vosso, e tenham por sua vez tomado posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá do outro lado do Jordão. Então cada um voltará à possessão que lhe dei. Ao mesmo tempo dei a Josué a seguinte ordem: visite com os teus olhos tudo o que o Senhor vosso Deus fez a esses 2 reis. Deste modo tratará o Senhor todos os reinos que atravessares. Não os temas, porque é o Senhor vosso Deus que combaterá por vós. Entre mentes roguei ao Senhor, dizendo: Senhor Javé, começastes a mostrar ao vosso servo grandeza e poder de vossa mão. Qual é, nos céus e na terra, o Deus que pode igualar-se a vós em obras e grandes feitos? Ah, se pudesse também eu passar e ver essa boa terra além do Jordão, essa bela montanha e o Líbano. Mas o Senhor irou-se contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Disse-me: basta, não me fales mais em tal coisa. E sobe ao cimo do Fasga. Lança os teus olhos para o ocidente e para o norte, para o meio-dia e para o oriente, e contempla com os teus olhos a região. Mas tu não passarás o Jordão. Dá as tuas ordens a Josué, anima-o, conforta-o, porque é ele quem irá à frente desse povo e lhe dará a possessão da terra que vais ver. E ficamos no vale, de frente de Bet-Fegor. Senhor, nós te louvamos por essa palavra bendita. Nós te louvamos porque nós vemos a sua escolha, Senhor, sobre os levitas, para serem seus sacerdotes, o teu povo consagrado. Te louvamos também porque no livro do Deuteronômio vimos, aliás, que o Senhor combate por aqueles que te obedecem, por aqueles que são teu povo. Vimos como o Senhor deu força a Josué para prosseguir a sua missão. Muitos de nós talvez cansados, Senhor, da nossa missão de sermos padres, pai, mãe, empresário, trabalhador, cristão, mas o Senhor também está conosco e nos dará graça de irmos até o fim no nosso caminho. Amém. Amado filho, amada filha, como o padre já comentou na oração, né? Nós lemos em Números, capítulo 3, a tribo de Levi, né? Sobre a tribo de Levi, que foi separada por Deus das outras tribos, né? E eles estiveram acima dos outros israelitas que adoraram, né, o bezerro de ouro, né? Deus os elevou.
Toda a tribo de Levi foi colocada a serviço de Deus no tabernáculo. Mas nem todo levita era um sacerdote, né? Alguns entre eles eram sacerdotes. Mas você sabe que antes, todos os israelitas eram sacerdotes. Mas depois da transgressão, quando eles adoraram o bezerro de ouro, né? Aí Deus separou só a tribo de Levi, né? Que tinha ficado fiel, para adorá-lo e servi-lo no templo, né? Interessante a dinâmica da escolha de Deus. Ao longo de toda a história, Deus sempre escolheu pessoas. Separou pessoas para Ele, para o seu trabalho. Por isso a gente precisa rezar pelas vocações. Olha, eu sou padre, sou muito feliz de ser padre, mas eu vou ser sincero. Tem muito trabalho, muita coisa. A gente precisa de mais padres, urgente. Se eu mostrar para você quantas mensagens chegam por dia, pedido de socorro, de direcionamento nas minhas redes sociais, você vai falar, padre, você está brincando. E eu tento dar o meu melhor, mas eu sou um só, né? Não consigo. Então a gente precisa rezar por vocações, por boas vocações, que Deus continue chamando, separando, preparando e enviando pessoas para serem padres, freiras, consagrados, famílias santas, leigos engajados nas paróquias, nas comunidades. Nós precisamos. Rezemos pelas vocações. E cuidemos também das vocações que a gente já tem. Se você tem um padre, cuide desse padre. Faça uma comida para ele, mande de vez em quando. Não fique falando mal do padre. Olha, eu vejo que tem sacerdotes que sofrem muito nas paróquias. Tem paróquias nas quais o povo fica espionando até o que o padre come, que ele pede para comer e sai falando. Uma língua maligna. Cuidemos dos sacerdotes, eles são dons de Deus para nós, as freiras, os religiosos, os consagrados, em geral. Nós vimos também em Deuteronômio, né? Moisés, são os discursos de Moisés, o Deuteronômio, e o quanto ele, interessante, né? Isso aqui mexia muito comigo antigamente, eu vou ser sincero, né? O quanto Moisés, ele implorou a Deus para ver a terra prometida, mas Deus disse para ele, você não vai, porque ele tinha batido 2 vezes na rocha, né? E Deus tinha falado para ele não bater daquela forma, mas ele perdeu a paciência. E o Senhor ficou, digamos assim, usando uma linguagem humana, né? Bravo com ele, né? Falou, você não vai entrar na terra prometida. Pode parecer uma injustiça, né? Desde que Moisés era um homem fiel, um bom homem, um bom líder. Mas, gente, saiba de uma coisa, você que é líder, eu que sou líder, nós seremos julgados em um padrão mais elevado, sabe? O juízo vai ser mais severo para com a gente. Você que é pai, você que é mãe, você que é padre, você que é líder. Deus te deu coisas e Deus te colocou em uma posição de autoridade. E a quem muito é dado, muito será cobrado. Tem pecados que para o povo, vou usar esse termo, uma analogia, tá, gente? Não funciona assim, só uma analogia. Talvez até Deus faça vista grossa no dia do juízo para o povo simples, mas para um padre que conhece a verdade, para um líder, para alguém que conhece a palavra, conhece Deus, o juízo vai ser mais apertado, né? Então Moisés, por ser um líder e ter visto tudo que Deus fez, ele se irritou profundamente. Pode parecer simples para nós, mas isso aqui demonstrou uma falta de confiança em Deus, uma irritação, uma desobediência, sabe? E ele, como era um líder, o julgamento, apesar de Deus amá-lo, Deus também disciplinou e fez dele uma lição para os outros, né? O julgamento era mais severo. A quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Por isso que nós que somos líderes, não que nós nos desumanizaremos, nós somos humanos, mas temos que lutar para dar um bom testemunho. E essa questão do testemunho é muito séria. Você que é pai, mãe, teu filho está vendo tudo que você faz. As pessoas estão olhando a gente não percebe, mas estão. Interessante ver também que Deus sempre responde às orações, né? Mas a resposta dele às vezes é não. Você viu, Moisés pediu, eu quero entrar, e Deus disse não. Então, Deus é fiel, Ele nos ama sempre, gente. Mas também no mistério da sua graça, Ele sempre vai ser soberano e livre, Ele não é obrigado a fazer o que a gente quer. Então, às vezes a resposta de Deus vai ser não, mas é por um bem maior, a gente não entende. No céu nós vamos entender. Por que Moisés não entrou? É certeza que ele está no céu, que no Monte Tabor ele apareceu para falar com Jesus, ele e Elias, né? Mas tem um mistério de Deus, tem uma lição de Deus ali para o povo, para nós. E outra coisa também, é bonito ver Deus encorajando Josué, né? Dizendo, você vai entrar, eu vou estar com você. Deus também está te encorajando hoje. Não sei qual é a sua batalha. Em frente, eu estou contigo. Se Deus for com você, se a presença dele for à sua frente, a vitória é certa. Então confia, tá bom? E dê sobre você o seu dia, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Escreva aqui nos comentários, nem que seja 1 ou 2 linhas, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, que ficou forte para você. Deus abençoe. Evangelho não, da leitura, aliás. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano. Vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal. Vem fazer parte da nossa família.